rapaziada, boa noite a todos, ligado aqui em mais um vídeo do canal Universo Cruz Maltino, né, vindo aqui, como prometido, a gente trazer um vídeo aí, especificamente da live do Levin esse ano que teve com os youtubers. A gente vai comentar um pouquinho aí, trazer alguns tópicos da live que o Levin teve com todos os youtubers, que infelizmente a gente não pôde participar, mas com certeza a gente se sentiu muito bem representado lá, por todos os youtubers que esteve lá, Laureano, Maca, Thiago Fonte, Vascaíno do Cerrado, o Alexandre e o Renan da bancada do Bacalhau, né, o Dr. Carvas, conversa com o Vascaíno, né, Vasco Connection, muita gente esteve lá, claro que eu não vou lembrar o nome de todos, né, que estiveram lá, mas assim, agradecer ao Levin pela oportunidade, por cedendo esse espaço para todos os youtubers, né, participarem, interagirem com ele, né, o presidente legítimo do Vasco da Gama. A gente vai trazer alguns tópicos aí dessa entrevista, mas antes, deixa o like no canal, né? É muito importante cada curtida aí, né, para o YouTube estar recomendando nossos vídeos para outras pessoas, para outros, né, até outros canais, outros inscritos aí também de outros canais. Então é muito importante cada like, a gente já agradece. E claro, se não for inscrito, já se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo, nenhuma live. Lembrando que sexta-feira nós vamos ter uma live aí com o Dr. Sérgio Frias. Mais uma vez, nós vamos recebê-lo aqui no canal. Já tivemos uma live muito bacana aí na semana passada. E na próxima semana, nessa sexta-feira, às 6h30, nós teremos aqui uma live com o Sérgio Frias, falando muito de política interna, mas também muito de futebol, porque o Dr. Sérgio Frias é um baita entendedor de história do Vasco, um baita entendedor de futebol. Então é uma live imperdível, para vocês compartilharem aí para todos, beleza? Então vamos começar o vídeo aí. Claro, o início ali, uma parte que eu achei bem importante, o Levin comentando os youtubers que foram chamados e alguns deles deram alguma desculpa esfarrapada, né? Alguma desculpinha para não comparecer à live, né? Então vou botar o trecho para vocês aí. Vocês falam, depois eu vou comentar um pouquinho isso aí. Roda na tela aí o trecho do Levin esse ano, falando dos youtubers que foram convidados e alguns, claro, não puderam comparecer por motivos, né, de força maior, e outros deram uma miguelada aí para não comparecer a essa reunião. Então eu entendi que era o meu dever convidar todos, e todos foram convidados, mesmo aqueles que publicamente também já manifestaram a sua falta de fé ou crença no projeto Somamos, e esses todos foram convidados, e eu vou ler aqui aqueles que não puderam vir por algum motivo. O canal Atenção Vascaíno foi convidado e não sequer respondeu ao convite. O canal Fala Vascaíno foi convidado e foi um pouco mais educado. Respondeu ao convite, dizendo que não compareceria por problemas particulares. O canal Futebolaço, Dieguinho, não compareceu porque pretende evitar temas envolvendo política em seu canal. Mário Coelho não está aqui fisicamente por problemas particulares, mas participará remotamente em função do fato de uma pessoa muito próxima dele em casa estar com uma doença muito grave e ele está cuidando dessa pessoa, que é sua mãe. João Vascaíno não compareceu por motivos profissionais. João Almirante declinou do convite, disse que não viria. Campista alegou motivos da pandemia, para ser sincero e honesto com todos. Campista Vascaíno não compareceu por motivos particulares. Machão da Gama, não conseguimos contato com o Juninho Produção. Como é que não consegue contato, produção? Arquibancada Vasco não compareceu por motivos profissionais. O cara está trabalhando hoje, o nosso amigo. E Vasco, acima de tudo, não compareceu também por motivos profissionais. Nosso grande pai Carlos acabou sendo chamado a dar o seu plantão no dia de hoje. Aquele abraço para o pai Carlos aí, que eu tenho uma enorme simpatia por ele. Aí vocês viram, né, o Levin esse ano falando, né, alguns youtubers, né, claro que a gente separa um pouco aí, alguns youtubers que não puderam comparecer por distância, né, muitos são off-Rio, o Mário Coelho que tem problemas aí no canal,
né, o Mário Coelho que tem problemas lá cuidando da mãe dele, né, então assim, tem um problema particular que não pôde comparecer. O Careca também, que tem um problema também particular, né, na família dele, que infelizmente também não pôde comparecer, a gente releva, mas pessoal como o Vitor Roma, que foi chamado e falou que sim, foi chamado e não respondeu porque não teve vontade nenhuma, né, de comparecer, esse fanfarrão, esse bosta desse Vitor Roma, que não sabe nada de marketing e é o VP de marketing do Vasco da Gama. Outros, né, como o João Bobo, lá, né, do Portão 9, que foi chamado e sequer respondeu aí o chamado, né, do Levenciano para comparecer, para ver realmente o projeto Somamos, as propostas, né, de patrocínio, os aportes financeiros já conquistados pelo projeto, né. Infelizmente esse bobalhão do João Bobo aí, né, do Portão 9, não compareceu, e outros youtubers, né, tiveram com certeza vergonha de aparecer, né. O Dieguinho, do Futebolaço, que disse que não fala de política no canal dele, e eu vou ficar de olho. Se falar de política lá no Futebolaço, eu vou vir aqui e vou escrachar ele, porque rejeitou o convite, falando que evita falar de política no canal dele, então ele tem que manter a postura dele. Vou estar de olho. E eu já vi falando de política. Se falar novamente, a gente vai trazer aqui no canal cobrando, né? O Campista, outro, né, que rejeitou o convite, e o Levin disse claramente que o motivo que ele disse para o Levin foi, né, que vocês viram aí, ele falando que não foi por causa da pandemia, né? Por causa da pandemia. Ou será vergonha nessa cara dele, né? Porque foi em live do Levin e ontem deu essa miguelada. Deve ter muita vergonha, né? Deve ter vergonha de aceitar o convite, chegar lá e ver vários youtubers que mantiveram o seu posicionamento e ele que, na primeira oportunidade que teve, passou pano e pulou o muro, né, Campista? Que vergonha, uma decepção para nós youtubers, a sua postura como youtuber, passando pano e não mantendo a sua postura até o final, e inventou essa miguelada aí, né, de que não foi por causa da pandemia, né? Mas a gente do canal tá de olho, pode ficar tranquilo que nada vai passar batido aqui, e quem tiver que ser cobrado, vai ser cobrado, porque a gente não tem rabo preso com ninguém, beleza? A gente vai aí para mais um trecho agora aí, né? Um trecho que para mim foi sensacional, dá o parabéns aqui pro Thiago Fonte, a pergunta, né? E a chegada ali, né? Com muita classe, no palhaço azedo da Flafox, ex-Flafox, né? Um cara que fala que o YouTube não é mídia, né? E faz um papelão desse, foi chamado também, com certeza teve vergonha e medo de comparecer a essa reunião, né? Que é o Fábio Azevedo, né? Que fala que o YouTube não é mídia, mas ele, com o seu canal de YouTube, comparece às entrevistas coletivas, né? Então, roda o trecho do Thiago Fontes aí, que é imperdível e sensacional. Roda aí. Pronto, vamos lá. É o Vascaíno do Cerrado de novo aqui. Só uma pergunta só. Que engloba muita coisa, porque se eu queria saber por que a mídia tradicional não está dando muita, ou não deu a importância necessária para o seu projeto, que é maravilhoso, como a gente viu. E eu queria ler algumas pérolas, que é o seguinte: essa reunião é para tumultuar o clube. Os youtubers não representam a mídia. Canais e vascaínos que falam do Levenciano são gado e rebanho. O canal Vascaíno do Cerrado é uma merda. Isso aí são as palavras do jornalista Fábio Azevedo. Inclusive, eu até trouxe uma camisa de presente do meu canal de merda. Obrigado. Obrigado. Cara, a pergunta que eu tenho para te fazer, ela é simples. Você já tem um novo diretor de comunicação para o Vasco da Gama? Não precisa mais não, precisa?
Olha só, gente. Não, o nosso diretor de comunicação do Vasco da Gama continua o mesmo. Chama-se Elton Simões. Ah, boa. Talvez ele pudesse ter uma oportunidade na equipe de trabalho se o Elton entendesse que ele era competente o suficiente. Foi isso que foi dito para ele. O que ele disse eu não sei. E o que ele está dizendo, eu acho que ele está tentando encontrar algum tipo de espaço aí para cutucar alguém ou mostrar para a diretoria atual de que ele de alguma maneira me ataca, né, para que talvez ele consiga espaço. Né? Lamento porque é uma pessoa que eu respeito, conheço há mais de 20 anos, inclusive já trabalhei a favor dele numa ação que ele teve contra o Eurico Miranda, o defendi, mas acredito que cada um tem que ser responsável por aquilo que fala, pensa e faz. Não tenho absolutamente nenhum tipo de sentimento negativo com relação ao Fábio. Como vocês viram aí, né? O trecho do Thiago Fontes e a resposta do Levenciano em relação a isso. Cara, sensacional. O Thiago Fontes está de parabéns. O cara que nos representa na sua indignação, na sua cobrança em relação a esse tipo de pessoa. Cara, muito importante esse tipo de cobrança aí a esses caras que tumultuam o Vasco, que querem boquinha dentro do Vasco, que ficou putinho com o Campelo, que não deu moral, que não colocou na campanha dele, que não colocou na diretoria dele e esbanjou para os 4 cantos aí que seria o diretor de comunicação do Levin, e o Levin desmentiu isso na cara dele e falou que ele está tentando cavar uma vaguinha aí, mas não vai conseguir não, tá? Um recadinho para esse palhaço que gosta de chamar os outros de gado, né? Gado deve ser ele, como eu já disse no outro vídeo aqui. É um cara para mim que não tem caráter nenhum, que não tem moral nenhuma para falar de Vasco, tá? E é uma vergonha para os vascaínos, esse cidadão aí que teve espaço na mídia anos e anos e nunca defendeu o Vasco, tá? Vamos aí para um trecho aí da pergunta do Maca. Foi muito legal também, a gente destacou essa pergunta aí do Maca em relação aí ao Vasco, né? Uma pergunta bem interessante. Então, vou deixar para vocês aí na tela a pergunta do Maca e a resposta aí do Levenciano ao Maca, do canal do Maca. Caraca! Boa tarde, Leve. Mais uma vez, obrigado aqui pelo convite de comparecer ao seu escritório para mais uma sabatina coletiva, como é que desejam. Realmente, nós verificamos todos os documentos. E, como eu sou um dos últimos aqui, novamente, eu gosto de pegar um gancho. Eu estava vendo aqui um livro, eu vou falar de Sonhos e Tempos, que é Onde os Sonhos Acontecem, de Robert Iger, que é o CEO da Walt Disney Company. Porque não importa qual parque você faça, não importa personagem que você... Quando você pisa na Disney, é diferente. E isso que eu acho que é torcer para o Vasco. E você, na última live, você falou de gestão de valores, que é diferente da gestão de custos. Eu gostaria que você explicasse mais um pouco, até porque aí vai minha questão de tempo. O que seria, com você na presidência, o Vasco daqui a 10 anos? Porque na última semana a gente também viu uma criação de uma Superliga na Europa, a qual pode... Acho que as pessoas não entenderam ainda a semente que foi plantada ali. Exatamente. Que ela pode modificar o esquema de futebol. Ela simplesmente pode modificar o que é uma Champions, o que é uma UEFA. E aqui no Brasil, o que seria uma CBF, principalmente o que seria uma Federação do Rio de Janeiro. Isso eu acho importante, fazer esse tempo, daqui a 10 anos, mas eu não posso deixar de perguntar se você assumisse hoje o Vasco da Gama, com uma séria dificuldade de pagar rescisões trabalhistas e salário, qual o dinheiro que você teria para pagar essa galera imediatamente? Acho que essa é a minha pergunta. Bom, obrigado, Tomar. É uma alegria tê-lo aqui. E o que eu tenho a te dizer sobre isso aí? Em primeiro lugar, tocou no ponto essencial do projeto Somamos, que é justamente gerar valor. Eu acredito hoje, fielmente, de que essa é a maneira de você conseguir prosperidade em qualquer ramo, em qualquer tipo de negócio que você tenha. Inclusive, eu citei na minha última live a entrevista do próprio Flávio Augusto, nesse particular, no qual ele comentava exatamente isso, que uma empresa tinha sido vendida uma startup tinha sido vendida por 200 milhões de euros,
sem nunca ter dado lucro. Supernova tinha 1 ou 2 anos, não tinha dado lucro ainda, e foi vendida por 200 milhões de euros. As pessoas ficam muito focadas ainda hoje naquela gestão tradicional conservadora do superávit, do déficit, do lucro e tal, quando, na verdade, hoje o que as empresas estão buscando é justamente gerar valor, gerar a percepção de criar valor para o seu cliente. E isso falta no Vasco. Isso falta no Vasco. Nós temos aí 20 milhões de clientes, vamos colocar assim, né? Porque o torcedor, mal ou bem, para que o Vasco, para quem que o Vasco busca entregar resultado? Final das contas, é para o torcedor. E esse torcedor não é tratado nem visto como cliente realmente. Então, a gente tinha uma ideia, e tem essa ideia de que o futebol ele precisa migrar para essa área do entretenimento, em primeiro lugar, e migrar também para a área da economia digital. A gente está entendendo que a leitura que o mundo está nos dando hoje é de que o caminho é pelos serviços e produtos digitais. Isso está muito claro no Somamos para nós, quando nós propomos, por exemplo, uma adesão em massa, gratuita, para um programa de sócio-torcedor, que o Grêmio está fazendo agora, depois que a gente anunciou que faria no nosso projeto. Porque hoje é interessante, e essa é uma coisa ruim do que está acontecendo hoje, essa percepção pelo menos, é de que pessoas estão virando as mercadorias. Eu prefiro ver de uma outra maneira, porque justamente o divisor de que se somos mercadorias ou não, é justamente a capacidade da empresa que está nos usando como ativos, nos entregar valor agregado para que a gente seja não mercadoria, e sim parceiro. Como é que eu explico isso de uma outra forma? Por exemplo, todos aqui, possivelmente, estamos no Facebook. Todos aqui, possivelmente, estamos no Instagram. Fazendo o que para eles? Gerando conteúdo. Gratuito. Nós somos os ativos deles. E eles estão faturando milhões e milhões e milhões com o nosso conteúdo que nós geramos. Todos os dias, todas as horas. Estamos gerando infinitos conteúdos gratuitamente. Então, a nossa percepção é de que a gente tinha como transformar a comunidade vascaína, com o vascaíno sabendo disso, não queria usar o vascaíno, queria que o vascaíno soubesse disso, uma mensagem no qual ele entendesse que ele faz parte agora de uma grande parceria, que nós tínhamos entregas a fazer, entregas que iam muito mais além do que simplesmente um desconto no ingresso que muitos sequer vão poder participar. Todo o programa de sócio-torcedor, se você parar para analisar friamente, do ponto de vista matemático, ele está fadado ao fracasso. Por quê? Porque se a única vantagem que ele oferece é ingresso mais barato, o estádio tem uma limitação. O estádio tem uma limitação. Então, tudo que você quer fazer crescer, que você não consegue atender a demanda, está fadado ao fracasso. Então, quando a gente olhou para isso, a gente olhou e viu, não, peraí, é aqui que está a solução. É nós, vascaínos, sermos os ativos de uma grande comunidade vascaína. E o que vai fazer o valor é as entregas. Então, o que a gente pretenderia entregar? Uma série de serviços, desde descontos em faculdades, que a gente tinha aí uma grande desenvolvimento de uma parceria com uma empresa de capitalização nesse sentido, era entregar um social commerce, como a gente viu lá, que a gente estava trazendo o cara que fez a... Ih, já estou falando, eu ia falar. Mas tudo bem. Pois é, enfim. Então, um grande social commerce, a gente ia entregar serviços digitais. E com isso a gente acreditava que a gente ia ter uma captação de receita que tornasse o futebol não desimportante, mas não tão essencial
Porque hoje você joga tudo no fato de que talvez você possa vir a vender um jogador. Que pode ser que você venda, que pode ser que não venda. Não é sempre que aparece um Romário. Não é sempre que aparece um Neymar, um Paulinho. Não é sempre. Não é sempre que aparece. E às vezes as coisas são imprevisíveis. Quer ver uma coisa que eu vou te falar? Douglas Luiz, você acha um bom jogador? Muito. Você sabia que na base ele era reserva do Andrei? Ninguém diria que ele que seria o cara, todo mundo diria que era o Andrei. Então, é imponderável. Então, Marco, é essa história, né, da gente tentar criar essa comunidade e entregar valor. Porque hoje o que importa não é você fazer aquela gestão conservadora de banco, que é o que a gente está vendo que o Vasco está fazendo. Por isso que eu digo, o Vasco está errado, sendo gerido da forma errada. Poderia ser a forma certa se a gente tivesse na década de 70, de 80. Hoje é outra pegada. Então, vocês viram aí, né, a pergunta bem bacana, a gente destacou aí, a gente achou bem interessante o Maca levantar essa questão aí, né, falou aí do Vasco, da Superliga também, que foi tentada criar aí. Então o Leva esse ano conseguiu respondeu essa questão do Maca aí bastante interessante, né? Eu acho que assim, uma pergunta que se destacou bastante, uma resposta principalmente que se destacou bastante nessa coletiva, beleza? E por último, dos 4 trechos da entrevista coletiva, que foi sensacional ao completo, quem puder, veja lá a entrevista coletiva na íntegra, vai ver que foi realmente fantástica. No final a gente não poderia deixar a última pergunta, né, e o último posicionamento, né, em relação à pacificação do clube, o que o Levin achava e o que tinha para propor sobre a pacificação. A pergunta sensacional para mim, a postura incrível, a pergunta incrível, um pensamento que bate muito com o nosso aqui de pacificação, de união do clube, do Alexandre, do Bancada do Bacalhau. Mandar um abraço a todos do Bancada do Bacalhau, ao qual foi um canal aí dos mais conhecidos que primeiro abriu as portas pra gente aqui do Universo Cruz Maltino. Então mandar um abraço aí, né, pro Alexandre, pro Renan, que estavam presentes na reunião, pro Felipe e pro Bruno também. Pô, sem palavras aí, o que eles fizeram pela gente, a moral que eles deram pra gente, chamando a gente para participar da live deles. Então, deixo com vocês aí a postura do Alexandre, a pergunta do Alexandre aí, o posicionamento dele. E claro, parabenizar e agradecer ele por ter lembrado do nosso canal, né? O Alexandre citou o nosso canal e mais alguns canais que não puderam estar presentes nessa reunião, e o Alexandre levou isso nessa coletiva, representou, e a gente se sentiu muito feliz, honrado e muito bem representado nessa reunião. O Alexandre citando o nosso nome lá pra gente é uma honra, um canal que está começando agora, um canal muito novo, com 360 inscritos apenas, né? E o Alexandre lembrou da gente, então mais uma vez já mandei essa mensagem para ele de agradecimento, e mais uma vez aqui agradeço ao Alexandre por ter lembrado desse humilde canal que está começando agora. Então deixo para você aí no final esse posicionamento, essa pergunta aí, essa postura do Alexandre, né, do Bancada do Bacalhau, e já fiquem com o vídeo, já pedi para vocês, mais uma vez, deixa o like, curte, compartilha esse vídeo e se inscreva no nosso canal, né, que é muito importante pra gente. Vou deixar aí pra vocês aí, no final do vídeo, a parte do Alexandre do Bancada do Bacalhau, e mais uma vez parabenizar a todos os youtubers que participaram dessa reunião, ao nosso presidente Levenciano, que abriu as portas para os youtubers, né, e o Alexandre em particular, por ter aí representado e lembrado do canal Universo Cruz Maltino. Um abraço a todos, fiquem com o final do vídeo aí. Tamo junto, saudações vascaínas. Valeu, galera! Boa tarde, Leve. Boa tarde a todos os da família vascaína aqui que estão presentes. Em primeira mão, em primeiro lugar, se me permitirem, eu queria citar alguns outros canais que estão na mesma luta, que não puderam estar aqui, né? Muitos deles são off-Rio. Eu acho que, pelo que eles têm brigado, né, em pró do estatuto, em pró do presidente eleito, Leve, que de direito, que para nós é você. Então eu queria citar esses canais primeiro, que é o Bu Cruz Maltino, o Careca, que não pôde vir devido à sua mãe, né, está um pouco debilitado da saúde,
Alô Vasco da Gama, do Antônio, Lusitano Vascaíno, Universo Cruz Maltino, Podcast Cruz Maltino, Império Vascaíno, Império Vasco Forever, Mumuzinho da Colina, Resenha Vasco Raiz, Debate na Barreira, Vasco Coelho Neto, Tiagão Gigante, e entre outros que, se eu me esquecer, eu peço perdão, porque não consigo lembrar de todos. Sociedade Mal também, do Danilo. Então, em primeiro lugar, Leve, eu queria agradecer a oportunidade de nós estarmos aqui. E queria te dizer que valeu a pena, pelo que nós vimos ali dentro, eu escutar o que eu estou escutando nos últimos dias. Inclusive ontem, eu até comentei quando eu cheguei aqui, eu fui chamado de vagabundo e verme, por achar que eu tenho que defender o que é o correto, o que é o estatuto, né? Meu nome é Alexandre Lourenço, represento aqui o canal Bancada do Bacalhau, sou o quarto Alexandre aqui presente, né? O nosso nome só está sendo um pouco denegrido pelo último presidente que foi, que eu acho que a ideia dele é diferente da nossa, mas tudo bem. E eu queria saber, Levin, de você o seguinte: eu, pela minha forma de pensar, eu sou um cara que eu sou muito família, e eu me dou com todos, né? Independente de qual é a forma que um pense ou outro pense, né? O Renan ali, que é da nossa bancada do Bacalhau lá, quando aparece alguém do Salgado querendo denegrir alguém na live, e eu vejo que ele já está doido para descer o sarrafo na live, eu já entro na frente, né? E falo para todos: vocês são meus irmãos vascaínos, independente do que vocês pensam ou não, né? E eu gosto eu quero união. E eu sei que dentro do seu projeto, né, tá tudo isso incluso, uma pacificação do Vasco. E eu queria, Levin, não é nenhuma pergunta, mas eu queria que você falasse, não só para nós que aqui estamos, para aqueles que estão nos ouvindo, né, e vendo, né, o que você tem de projeto de pacificação, né? Bom, gente, desde que eu comecei a caminhar, como eu falei aqui em outro momento, que o nosso objetivo maior era pacificar o clube. Às vezes, há quem acredite nisso, estadistas inclusive, que você precisa da guerra para fazer a paz. Talvez. Mas eu te confesso que hoje eu estou um pouco mais desanimado com essa bandeira, por tudo aquilo que eu vi, vivenciei e sofri. Mas eu entendo que esse é um caminho muito importante para a consolidação do Vasco enquanto um clube efetivamente campeão. Eu acho que nós todos, vascaínos, estamos, na verdade, no fundo, muito chateados por aquilo que estamos passando enquanto clube de futebol. Nós, vascaínos todos, estamos muito sofridos. Em primeiro lugar, porque o nosso rival passou demais a gente. Ganhamos do rival o último jogo, ok. Mas o rival, nos últimos 2 anos, ganhou 8 títulos. Então, isso nos coloca numa tristeza, numa angústia. Nós não estamos ganhando mais títulos, nós não estamos mais disputando sequer nem o Campeonato Carioca há 2 anos. Coisa que pelo menos isso a gente disputava. Mas nem mais o Campeonato Carioca. O ano passado nós terminamos em 7º, esse ano nós estamos em 6º. Sabe lá se vamos terminar melhor ou pior. Mas mesmo assim é muito pouco, porque é o Vasco. Mesmo que a gente termine em 5º, é muito pouco. Então nós estamos, muito sofrido, sabe, Alexandre? E isso aí, às vezes, a gente desconta em qualquer um que está aí na frente. Eu acho que o que eu posso contribuir é que, se eu tiver a oportunidade, agir de maneira diferente do que os que lá estão agem, agir de maneira diferente do que o Campelo agiu, aceitar ouvir os outros, aceitar ouvir as sugestões dos outros, as colaborações, criar um fórum de debate com a oposição, regular, semestral, anual, onde a gente possa dissecar tudo aquilo que está bom e que está ruim, trazer as soluções, as sugestões de outros que não estão participando da gestão. Acho que isso é um caminho de criar isso. E acredito muito no caminho da valorização das nossas sedes sociais também.
Acho que é um erro fechar o calabouço, acho que é um erro não usar esse projeto para a modernização da sede náutica, porque ali é um espaço de convivência de vascaínos, ali curtindo talvez uma cultura portuguesa, um fado, ou assistindo um show de um vascaíno, ou simplesmente assistindo um jogo junto, que seja fora do Rio, tomando um chopp. Vascaínos de diferentes segmentos políticos podem confraternizar e se acostumar um pouco mais um com o outro, com as ideias um dos outros. Então, acho que um caminho para construir a pacificação é a valorização das nossas sedes sociais, a entrega de serviços nas nossas sedes sociais para os associados terem a oportunidade de confraternizar. E a gente lembrar, através desses momentos, de que no final das contas somos uma família. E numa família, as pessoas brigam entre elas também. E quem sabe a gente possa construir essa maturidade política de conseguirmos pensar única e exclusivamente no bem maior de tudo que queremos, que é ver o Vasco disputando títulos e nos dando alegrias.